Estamos de volta com o programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste. Em momentos de crise, aliás, tinha um ex-presidente lá do Inmetro que dizia isso, né? No momento que um instituto como esse, que é um instituto de referência, uma agência reguladora como o Inmetro, deixar de existir, o primeiro que vai gritar não é o consumidor, não. O primeiro que vai gritar é a empresa, é o empresário, porque ela serve exatamente para avaliar a conformidade e evitar a concorrência desleal. Né? É verdade. Para os que estão trabalhando certo, que precisam gastar um pouco mais, que é esse que você citou aqui no final do bloco passado, não levem a pior diante de um que quer levar vantagem em tudo, a lei do gesto, a lei do brasileiro, né? Que durante muito tempo no nosso país. Né? E aí é onde nasce a concorrência desleal. Isso. Lamentavelmente, a gente tem que trabalhar para coibir esse tipo de coisa, esse tipo de prática. Né? Perfeito. Utilizando um material de qualidade duvidosa na construção, né? Um tijolo de péssima qualidade, um equipamento que não tem a resistência que diz que tem. Né? E isso pode trazer sérios prejuízos, né? Para quem vai adquirir aquele bem. Né? O Brasil, em 2013, foi publicado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas uma norma, NBR 15575, cujo título é Norma de Desempenho. É o grande marco na indústria da construção civil, é essa norma de desempenho. Porque, qual é a lógica? Quando a gente fala desempenho, a gente está falando de comportamento em uso. Então, o cidadão que está lá na ponta, o morador, o usuário daquele bem, ele precisa ter, naquele bem onde ele mora, um mínimo de desempenho, seja questões de segurança, seja questões de habitabilidade, questões de durabilidade. E essa norma prevê técnicas de tantos requisitos de desempenho, ou seja, se a gente vai sair daqui agora e resolver comprar um apartamento, o que eu quero desse apartamento? Eu quero que ele seja seguro no sentido de que seja estável, não caia. Eu quero que ele tenha segurança quanto a incêndio, por exemplo. Eu quero que ele tenha segurança quanto ao uso, acessibilidade, que você não caia, não tropece quando estiver andando. Eu preciso que ele tenha um bom comportamento acústico para não atrapalhar o vizinho, desempenho térmico, a parte de durabilidade, que ele seja durável, sustentabilidade como um todo, né? Que ele possa ser durável, que ele seja fácil de fazer manutenção. A norma chama isso de manutenibilidade. É um conceito interessantíssimo. Então, essa norma, você foi muito feliz quando você falou anteriormente, essa mudança envolve não apenas o usuário lá na ponta, envolve o empresário, o construtor, porque assegura o que ele precisa ofertar para o cliente. Ele auxilia o fabricante de material, porque o fabricante de material ele tem que identificar quais são as características que aquele material tem. E se for melhor do que a do concorrente predatório, ele vai ganhar, porque ele está com produto de melhor qualidade. O usuário, lá na ponta, no final, que vai receber um produto melhor, e os projetistas. Porque, no fundo, uma edificação como essa nasce a partir dos projetos. O projetista de arquiteturas, o projetista de estrutura, o projetista de revestimentos, de impermeabilização, de alvenaria, todos eles, quando eles concebem as suas edificações, eles têm que pensar que aquilo ali vai servir ao longo dos anos para aquele usuário e tem que ter um bom desempenho. E tem um detalhe também interessante relacionado a isso. Essa mesma norma, ela tem classes de desempenho, porque é mais ou menos assim. É justo imaginar que um cidadão que vai morar num apartamento na beira da praia e, portanto, vai pagar por ele um valor de, sei lá, 10 mil reais o metro quadrado, ele tem um excelente desempenho. Mas também é justo que aquele outro que mora num apartamento mais simples, no Minha Casa Minha Vida, ele também tem que ter um bom desempenho. O fato dele ter um apartamento que custe mais barato, não quer dizer que ele vai ter um desempenho ruim. Mas a norma ela tem 3 níveis. Um nível mínimo, que todos têm que atender. Todas as edificações têm que atender o desempenho mínimo. Um intermediário, para aquele padrão um pouco mais alto, e, obviamente, um desempenho superior, porque aquele cara que for comprar um apartamento lá de tantos mil reais por metro quadrado lá na Avenida Boa Viagem, ele vai ter um desempenho superior. Mas não deixa de garantir o desempenho mínimo para aquele apartamento de padrão mais baixo. Então, essa, para mim, é que é a grande diferença. Então, mesmo aquele cara lá que está morando num apartamento popular, numa habitação de caráter social, ele precisa ter o mínimo de conforto para garantir que ele não vai ficar escutando o barulho do vizinho, que ele não vai morrer de calor ali dentro, que aquela estrutura ela vai ser durável, que não vai infiltrar água quando der uma chuva. Então, tudo isso é garantido por essa norma. Né? Então, a norma ela
como eu falei, ela define requisitos, ou seja, o que a gente quer, o que o morador quer, tudo isso que eu acabei de falar. E critérios, números. Então, quando eu falo assim, um ambiente, uma sala, ela precisa ter um bom conforto acústico, tem que ter um bom desempenho acústico, qual é o número para avaliar isso? E aí você tem, aí o nome explicita, dependendo da situação, por exemplo, se for uma sala, uma parede que divide uma sala de um quarto de dormir, então essa parede tem que ter uma redução sonora de tantos decibéis, e assim por diante. Então, eu posso afirmar que é um grande marco na indústria da construção civil, você tem uma norma que regula tudo isso e vai facilitar o diálogo entre os envolvidos, né? E padroniza também as construções, seja ela na beira da praia ou na periferia, né? Quando a gente fala em manutenção, imagina, quando a gente fala em manutenção, a maior discussão que existe é assim, tá bom, o prédio está com um determinado problema e aí o construtor alega que a culpa foi do usuário que não fez manutenção. Aí o usuário argumenta para o seu turno que não, eu fiz a manutenção, mas o construtor não me orientou. A partir dessa norma, existe uma obrigatoriedade de elaboração de um manual de uso, operação e manutenção, que é fornecido pela construtora e que o usuário tem a obrigação, obviamente, de utilizar tudo aquilo e registrar a manutenção. Então, na hora que ele registra a manutenção, também não é chegar e contratar, eu vou fazer uma limpeza na fachada e você contrata um pedreiro lá e o cara faz um serviço sem anotação de responsabilidade técnica. Não pode ser assim. Então, essa norma, ela organiza isso. E aí, certamente, o produto final, aquilo que chega lá na ponta para o usuário, vai ser bem mais interessante na medida em que você consegue controlar e cobrar. E cobrar. Essa nova legislação ela já está sendo utilizada pelas construtoras de uma forma geral? Essa regulamentação ela foi definida, né, entrou em vigor a partir de julho de 2013 para os projetos protocolados a partir desta data. Então, é lógico que os projetos que foram protocolados nos órgãos de competência antes disso, não obrigatoriamente precisam atender a essa legislação, né? Então, existem alguns prédios que estão em construção ainda hoje, que não obrigatoriamente têm que atender a essa norma, porque isso é de 2013 para cá. Mas é um passo de cada vez. Não adianta a gente querer também mudar tudo de uma vez só. Não tinha nada antes, agora a gente já tem um avanço. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Nós vivemos numa região que talvez tenha a maior concentração de prédios condenados, né, do Brasil, né? Olinda, Recife, Olinda principalmente. Né? Isso tudo por utilização de material de baixa qualidade, né? Pressa, local inadequado para construir o prédio, às vezes construindo em cima de mangue, né? Essa coisa toda. Se essa legislação existisse naquela época, isso não teria acontecido? Certamente que não. Certamente que não teria acontecido. Porque um dos requisitos principais que tem na norma é a avaliação de desempenho estrutural. Estrutura, ou seja, se ele se mantém em pé ou não, e mais do que isso, durante quanto tempo. Então, essa norma ela traz um negócio interessantíssimo que todo projetista é obrigado a colocar. Vida útil. Então, você constrói um edifício para que vida útil? A vida útil de tantos anos. Então, isso está estabelecido. E aí existem regras e dependendo do tipo de imóvel, vai ter uma vida útil maior ou menor. Exemplo, uma fachada, um revestimento de fachada, tem que ter uma determinada vida útil. Por exemplo, o revestimento cerâmico de fachada, que nós usamos muito aqui, a vida útil dele é de 20 anos. Mas a vida útil do edifício é de 50. Aí você vai me dizer, como é que o prédio é 50 anos e a fachada é 20? Mas é porque essa fachada vai precisar fazer manutenções periódicas para conseguir alcançar os mesmos 50 anos do edifício como um todo. Então, esse problema que a gente tem aqui, que como você bem falou, é crítico, e eu te digo que não é só aqui em Recife, na região metropolitana, ocorre no Brasil todo, só que infelizmente aconteceram alguns problemas de desabamento aqui, na região de Olinda, aqui, principalmente, no ano de 2000. Olinda, Jaboatão, em todo canto. Alarmou todo mundo, mas com certeza essa norma atual, ela preveniria a ocorrência desse tipo de problema. Eu quero agradecer aqui o nosso convidado de hoje, o Ângelo, né, pela presença. Ângelo, foi um prazer em conversar com você, né, pessoalmente, né, eu já tinha ouvido falar de você e tal, e quero deixá-lo à vontade para as considerações finais para o telespectador
que nos acompanhou até agora e ficou curioso com essa história de metrologia legal. Eu me tornei um apaixonado pela ciência do metro, né? E quando falo de forma também muito entusiasmada. Do mesmo jeito que falo de televisão e rádio, estou falando agora do metro, da metrologia. Fica à vontade aí. Bom, eu queria só agradecer o convite, dizer que a gente está à disposição para discutir novamente esse assunto. É um assunto que ele apaixona mesmo, né? Você falar tanto de técnica de medição como a arte de construção. Quem vive disso se apaixona, então agradecer novamente e estamos à disposição para qualquer nova conversa. Nós é que agradecemos a sua presença aqui e nos colocamos também à inteira disposição. É nosso ponto final, gente. Lembrando que este programa ele vai ser reprisado à noite, tá? E eu conto com a sua audiência, né? E eu volto amanhã aqui na TV Nova Nordeste com mais um programa Pedro Paulo na TV. Grande abraço a todos e até lá.